Vamos lá. Quem tem que agradecer sou eu, né, por abrir esse debate de um tema tão sensível e um tema de tanto impacto para a sociedade. Falar um pouco da agência, né, do papel dela neste cenário muito preocupante que assistimos no Brasil e dizer que sim, há evidências suficientes, como já se disse aqui, né, até por você, mais de 80 países já regulamentaram sobre esses produtos, né? Então, são indivíduos que têm, sim, a sua decisão preservada de utilizar o dispositivo e acesso a produtos seguros. Então, eu fico muito satisfeita de ter sido convidada para essa discussão. Vou dar início à nossa conversa com a doutora Alessandra, profissional da saúde com 22 anos de experiência no setor farmacêutico e ex-diretora da Anvisa entre 2017 e 2021, até ano passado. Na sua avaliação, doutora Alessandra, por que, para a saúde do consumidor, seria melhor que a fabricação e o comércio desses dispositivos fossem regulamentados no país? Quais são os maiores riscos que esses 2 milhões de consumidores que a gente citou aqui enfrentam hoje consumindo produtos do mercado ilegal? Está no silencioso isso. Vamos lá, maiores riscos. A gente não consegue hoje, Rafael, ter dimensão, na verdade, da infinidade de riscos que esses consumidores estão expostos. Por quê? Consumirem produtos ilegais, consumirem produtos advindos do crime, na verdade, né? Porque essa é uma prática criminosa. Foi proibido pela agência em 2009, de fato, na época não havia subsídio suficiente para se discutir o tema. Hoje temos muitas evidências, temos muitos estudos, temos o monitoramento já feito, já realizado nos países onde houve a regulamentação. E por que é importante regulamentar? Como eu disse anteriormente, o indivíduo ele já decidiu, e você coloca isso muito bem quando você fala que está na boca de todo mundo, né? Alguns indivíduos eles já decidiram fumar, isso é um direito. Faz bem ou faz mal? Claro, não se trata de produtos inócuos, mas são produtos de risco reduzido. E quando você cria uma regra, quando você cria um critério sanitário, você tem o quê? Monitoramento da procedência, você tem monitoramento do que está sendo entregue a este consumidor, você consegue ver o impacto de um produto que, sim, é risco reduzido. E isso é facilmente comprovado, para começar pela físico-química da coisa. Uma coisa é você ter um cigarro que passa pela combustão, ele pega fogo literalmente, e o outro você tem um vaporizador. Você tem todo o controle ali do que você está entregando. Quer dizer, então, mas a importância é justamente essa. Quer dizer, mas é risco reduzido se obedecer a critérios mínimos de Exatamente. segurança e qualidade. Agora, quando ele só existe no mercado ilegal, aí não é nem possível medir os riscos não tem como medir o risco. É um mar de possibilidades, já que não se sabe o quê? Para começar, a procedência. Não se sabe o que tem ali, não se sabe quem responsabilizar. A gente não faz ideia do impacto disso na saúde das pessoas que decidiram utilizar esses produtos. E mais, lembrando, esses produtos, se hoje estão sendo utilizados de uma forma equivocada, eles estão sendo utilizados de forma errada e equivocada, por quê? Porque faltou a regra. Porque esses produtos foram imaginados para o público adulto. O objetivo dele é o quê? De fato, proporcionar o controle sobre o seu hábito do tabagismo e menos impacto na sua saúde. Então, é inquestionável, pela quantidade de provas, inclusive, que temos, que baseou, inclusive, a decisão de todas essas autoridades sanitárias, que, como a Anvisa, e isso está escrito lá na Lei 9782, de 99, que foi quando foi instituída esta agência, e diz no artigo 6º que é de responsabilidade dela, sim, regulamentar produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, por isso é importante sabermos o que está sendo entregue ao consumidor. Então, eu quero aproveitar justamente por isso, né? Assim, eu quero saber a sua opinião sobre esse parecer do grupo técnico da Anvisa. Quero que você explique também, no caso específico de crianças e adolescentes citados no relatório, qual é a forma mais eficaz de evitar o acesso dos jovens a esses produtos e a tantos outros produtos que são nocivos à saúde. Mas eu quero também aproveitar, trazer para cá um comentário que foi feito logo na sua primeira resposta, do Rodrigo
Rodrigues Nascimento, vou pedir para colocar aí na tela. Ele faz o seguinte comentário: a ex-diretora diz que é necessário regulamentar. Por que você, doutora Alessandra, não deu encaminhamento a isso quando estava na Anvisa? Então, aproveita para responder essa pergunta aí do espectador também, por favor. Perfeitamente, vou começar por ela, tá? E é bom que as pessoas comecem a entender como funciona esta agência. Eu cheguei na agência em 2018, né, tratando vários temas, sou farmacêutica, sou servidora da indústria privada, nunca fui servidora pública, e este tema, ele era discutido, sim, dentro da casa. O que é bom que as pessoas entendam é o seguinte: qualquer decisão desta agência, independente do pensamento da área, ela é proposta a uma diretoria colegiada. Então, no meu caso, mesmo que eu quisesse falar sobre o tema, discutir sobre o tema e tratar o tema, havia ainda o entendimento dos outros diretores que compunham esta mesa, esta diretoria colegiada. Houve, inclusive, e me recordo muito bem desta reunião da DICOL, quem acompanha a Anvisa sabe, quando o diretor Renato Porto faz uma proposta para... Foram 2 audiências feitas, uma em Brasília e uma no Rio. Então, não é um diretor que decide o tema ou como será conduzido. Os 5 diretores precisam ter... muito obrigada, viu, Rodrigo, até pela oportunidade de explicar como funciona esta agência. É importante que o brasileiro saiba quem é a Anvisa, né, e como acessá-la, porque é um direito. Então, por isso este tema especificamente não foi pautado, não era entendimento da diretoria colegiada tratar daquele tema naquele momento, né? Éramos procurados, sim, pela indústria, né, pelos sindicatos, pelas associações para falar do assunto. Recebemos já, à época, já havia estudos que foram, sim, protocolados. Eu, particularmente, recebi vários, né, de várias empresas, enfim. E assim foi conduzido. Então, quando a gente fala disso tudo, e aí também pego aqui o gancho da participante e agradeço todos que estão falando aqui, né? Proibir, gente, como? Como proibir? Isso já foi adotado. Não é um si para frente, a si não, já é uma realidade, isso já é um cenário. Então, proibir hoje não é mais uma regra. Serve para o quê? Para incentivar o crime, serve para incentivar o ilícito, serve para incentivar o imoral. E, honestamente, eu, enquanto farmacêutica que sou, profissional da saúde, ex-diretora desta agência, não tolero ouvir, como já ouvi, que isso tem que correr na mão do mercado ilegal, que isso não é tema para a Anvisa. Como não é tema para a Anvisa? Se nós temos um produto como é regulamentado, o cigarro convencional, que sabidamente entrega, né, como disse o Sandy, aproximadamente 7 mil Gente, isso é fisicoquímica. Não é difícil de compreender. Quando você tem... Não é só, desculpa, Alessandra, não é só fisicoquímica, né? Há estudos, vários estudos. Exatamente, muitos estudos que isso. mostram não só a questão fisicoquímica, mas também, né, você olhar para o organismo da pessoa. São biomarcadores. Exatamente. Existem estudos que falam de biomarcadores. A gente analisa... Agora, quem é que tem esses dados? Os países que já regulamentaram, porque eles monitoram os indivíduos que usam os vaporizadores. Então, existe hoje uma gama de informações que, já que você colocou aí, Rafael, a questão do relatório preliminar, o que me entristeceu foi de não ver neste relatório nenhuma alusão a qualquer dado que for recebido pela agência. Ali não tem alusão a nenhuma estudos que foram entregues, a nenhuma comprovação científica do que se está discutindo aqui hoje. E a agência já tem esses dados. Sobre a pergunta que você coloca da iniciação, existe sim estudos feitos na Inglaterra e em outros países que diz o quê? Estudos feitos entre jovens de 14 a 16 anos, ou de menor idade, países como o Japão, que já, gente, 25% da população já aderiu. Lá o caso é o tabaco aquecido, mas também é muito diferente, né? Lá não é o vaporizador em si, mas quando você tem a regra e você consegue monitorar o que está sendo entregue, você começa a ter dados, inclusive para tratar. E como é que a regra
ajuda o controle deste comércio para menores, por exemplo? Se você tem a regra, você sabe quem está vendendo, a regra é clara, esse é um produto para indivíduos a partir dos 18 anos. Então, você pode falar sim. Aí você tem o diálogo, inclusive, com os pais, porque muitos, desassistidamente, acham que tudo bem, porque, afinal de contas, é água com essência. E é um ledo engano. Como disse o Sandy, esse produto contém nicotina, e já conhecemos a nicotina. E quando você entrega um vaporizador, no caso e aí fala aqui de sistema fechado, você sabe exatamente o que tem ali dentro. Então, você mensura o risco. É um macro tema. E posso falar sobre isso sim, porque quando você fala isso de tabaco, você fala isso do açúcar, você fala isso do sal, e eu vivi isso dentro desta casa, enquanto fui diretora. Quando falamos de rotulagem de alimento, você não proíbe ninguém de comer, mas você alerta, este produto tem tanto de açúcar, tem tanto de sal, tem tanto de gordura. Então, este é o papel de uma agência responsável, coerente com a realidade, porque o mundo ideal é um, o mundo real é outro. Faço um gancho, o Alexandre, com a fala do Délcio, para dizer que, de fato, esse é o entendimento da área técnica, e fui diretora desta área técnica, sei como eles se posicionam. E, de novo, lamento que foi, sim, um relatório de 265 páginas, mas um relatório raso, porque ele não considerou coisa alguma que tem sido dita. Nós fazemos parte hoje de um conselho, de um comitê internacional chamado ICH. O Brasil hoje é membro gestor, da qual me orgulho muito. Estava lá nesta diretoria quando a gente conseguiu isso. É membro gestor de uma mesa, de uma comissão, de um comitê que define regras para condução de registro de produtos. Ora, como bem Délcio Sandy coloca, se há regra para o tabaco, como é inviável criar uma regra? Gente, isso expõe esta agência tremendamente. Com muita tristeza, foi com muita tristeza que li isso. Como assim dizer que esta agência não tem condição de criar esta regra? Está sentada à meia de outros países onde já se tem regras baseadas em evidências, porque ninguém achou nada. Nenhuma agência acha e cria regra. Então, doutora Alessandra, eu quero justamente concluir, por favor, só para... O que se espera dessa discussão, que se cumprir o rito regulatório, as boas práticas regulatórias, isso tem a TPS, que é a tomada pública de subsídio. Por favor, pessoal que nos assiste, contribuam. Então, isso é compilado. Depois existem as audiências públicas, onde provavelmente se discutirá isso em blocos de temas, porque isso é um tema bastante denso, bastante robusto. Depois é construída uma minuta, onde ainda é discutida com a sociedade, aí sim uma consulta pública, para no final disso tudo haver a decisão da diretoria colegiada. Então, gente, a participação da sociedade, dos consumidores, dos profissionais de saúde que já entenderam do que estamos falando, é fundamental. Água que não se... água não tratada, mata. Aí você tem o cloro, que se você beber puro, mata também. A água tratada é a água com um limite estabelecido, uma regra, onde você o quê? Você trata a água e você entrega a água consumível. Então, é disso que estamos falando. Risco reduzido. Então, vamos lá, doutora Alessandra. Você citou muito aí essa questão das agências de outros países. Claro que tudo só aconteceu lá com o aval dos órgãos de saúde pública dessas nações. Queria, então, que você falasse um pouco da experiência desses países e qual que é o risco da EVALI, que é essa lesão pulmonar que é associada aos cigarros eletrônicos e que se tornou um surto nos Estados Unidos. Pelo que vocês já falaram aí, de maneira ainda muito superficial, o que eu entendi é que, justamente, quando nos Estados Unidos não havia uma regra clara e as pessoas consumiam as coisas por meio do mercado ilegal, acabaram consumindo e utilizando substâncias que não eram possíveis de serem consumidas naqueles dispositivos e acabou provocando essa lesão. Então, assim, isso traz ainda um agravante. Na verdade, hoje o Brasil diz que não pode, mas a gente sabe que na vida real está tudo liberado. Eu não sou fumante de cigarros convencionais, também não sou fumante de cigarros eletrônicos, mas eu estou nas ruas, estou nas festas, estou com os meus amigos, estou nos bares, e os cigarros eletrônicos estão em todos os lugares. A questão é, o cigarro eletrônico é uma realidade no Brasil, só que ele
é todo ele comercializado de maneira ilegal. Então não tem controle, fiscalização, não se sabe a procedência do produto, e aí pode levar a uma crise como a que aconteceu da Evale, lá nos Estados Unidos. É isso, né? Perfeitamente. As agências conversam, né? São tratados, inclusive. Isso tudo é acordado. Então, quando uma agência, como a agência do Canadá, que é uma das mais rigorosas no controle a tabaco, foi uma das primeiras que começou a falar sobre esse tema, né? Este tema e todos os temas que se relacionam com o tabaco, quando o Canadá ele regulamenta, todas as agências têm acesso de como ela conseguiu chegar nesta regra. Então, informação não falta para a Anvisa. Não regulamentar este tema, manter proibido, Rafael, no meu entendimento, é omissão, porque já é um cenário que já está posto. 2 milhões de brasileiros, que se sabe, porque essa pesquisa foi feita com adulto, né? A gente não tem todos os dados, até porque muita gente diz que não usa e usa. Eu também não sou fumante, mas o que eu quero enquanto profissional da saúde é o quê? Esclarecimento. Isso é direito do consumidor. E existe uma agência para criar a regra sanitária. E falando de Evale, por que aconteceu o Evale? Quimicamente falando, eu te explico. Para você estabilizar THC numa solução, usando certos solventes, como são utilizados nos vaporizadores, você precisa utilizar vitamina E, acetato de tocoferol, para você estabilizar aquela molécula. Né? E as pessoas, nos sistemas abertos, começaram a fazer as suas misturas, os seus juices, como chamam, e acrescentar o quê? THC. Porque, afinal de contas, isso não faz mal? Não é bem assim. Por quê? Para ser inalado, inclusive, o flavorizante precisa ser específico. Um flavorizante de xarope não pode ser utilizado para ser inalado. Então, por que aconteceu a crise de Evale? Porque não havia regra. E as pessoas compravam os seus dispositivos no mercado ilegal, faziam suas misturas, aí sim, do achismo, né? Do alguém me disse que é bom... Na verdade, Alessandra, desculpa te interromper, assim, eu só queria colocar em perspectiva a Evale, porque assim, a gente tem que só colocar em contexto que nos Estados Unidos existe um comércio de cannabis, tá? Sim. Em muitos estados é permitido o uso, inclusive recreativo, em muitos estados só medicinal, em vários estados, inclusive recreativo, você não precisa ter nenhuma receita, vai lá na loja, compra pra chapar, ok? Perdão pela palavra coloquial, mas é isso. Pois bem, em qualquer mercado regulado de produtos existem inovações técnicas e científicas, e um produto que foi lançado, se eu não me engano, em 2012 ou 13, foi o cartucho de THC concentrado, que inclusive é redução de danos. Onde você fuma um cigarro de maconha, você está adquirindo danos pela combustão. Quando você vaporiza um líquido de THC concentrado, você não está tendo a combustão e está tendo a vaporização. Até então, o comércio desses produtos estava sendo tranquilo, ninguém teve problema nenhum, até que começaram a ficar pessoas doentes, mais de 2.500 hospitalizações, mais de 60 mortes. No frigir dos ovos, o que acontece? Nos Estados Unidos, um vaping device, um vaporizador, ele pode ser tanto de nicotina quanto de THC. Isso é normal para muitos estados. Então, quando você falar, não existe um cigarro eletrônico, é um vaporizer. No Brasil, não existe comércio de THC, porque a maconha é proibida, então não se alastrou esse comércio como se alastrou do cigarro eletrônico de nicotina. 99% do mercado hoje de cigarros eletrônicos no Brasil é nicotina. Tem um ou outro que deve ter um THC e tal, ok, as pessoas podem importar e cada um, né, quer fazer mais um crime, ok, beleza. Nos Estados Unidos, houve uma falsificação desses cartuchos de THC por uma série era um anel criminoso, tá? Uma organização criminosa que distribuiu esses cartuchos de THC contaminados com acetato de vitamina E. Então nós temos o cartucho de THC que não mata ninguém e que é comercializado ainda hoje nos Estados Unidos e que tá tudo certo, e o cartucho de THC contaminado, feito ilegalmente, mesmo nos estados onde é permitido o consumo de THC, porque foi falsificado, contaminado, e aí esse acetato de vitamina E causou a Evale. A Evale... onde eu ia chegar, Alexandre. Então, eu queria deixar claro, gente, que a Evale não tem nenhum caso
registrado, documentado e comprovado de uso exclusivo de cigarros eletrônicos contendo nicotina. Foi o contrário, Alexandre. Foi o contrário. O CDC, o Center of Disease Control dos Estados Unidos, sim, comprovou que todos os casos foram por mau uso desse produto. Exatamente, porque, gente, substâncias para serem inaladas, elas são específicas. Então, era aí onde eu queria chegar. E você colocou muito bem, Alexandre, porque o tocoferol, ele é utilizado em outras circunstâncias. E vou te dizer, Rafael, estamos diante, na iminência de uma crise de saúde pública. Por quê? A gente assiste em vários locais, mídia, né? Instagram, TikTok, enfim. Os jovens estão se ensinando, estão distribuindo receitas com óleo de cozinha, que tem acetato de tocoferol. Porque vitamina Sim. E, ela tem indicação, inclusive, para ser ingerida. Então, por favor, gente, não criar a regra dizendo o que pode ser, inclusive, incluído nesta formulação é omissão. Isso é muito grave. Proibir hoje é omitir-se. E esta agência que mostrou diante do Covid o que ela é e do que ela é capaz, ela não pode dizer que ela não tem capacidade para regrar isso.